Começa agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E por causa das medidas de prevenção ao Covid-19, esta entrevista é realizada pela internet. A partir do próximo dia 16 de agosto, a Câmara de Vereadores de Itajaí vai sediar uma série de workshops gratuitos destinados a preparar as empresas de diversas áreas para participar de licitações públicas em uma ação desenvolvida em parceria com o Observatório Social de Itajaí. E quem está conosco hoje é o palestrante que ministrará esses workshops, o especialista em licitações, Samuel Patice. Samuel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Câmara Aberta. Obrigado, Liz. Obrigado a quem nos assiste. Olha, eu estava olhando um pouquinho do teu currículo e do preparo todo que foi feito para esses workshops, né? Que foi idealizado pelo Observatório Social de Brusque em parceria com Itajaí. Você também é participante do Observatório Social de Brusque? Como é que é isso aí? Eu sou voluntário do Observatório Social há 3 anos, né, desenvolvendo atividades aí de monitoramento de gastos públicos, inaugurando muitos programas, inclusive no Brasil, e se tratando de um grande pilar do Observatório, que são as licitações. E o Observatório Social tem feito importantes trabalhos junto aos órgãos públicos e também às empresas no decorrer desse tempo todo. Inclusive, nós fomos essa semana ganhadores do Prêmio Desk. É um prêmio de boa prática, né, que tem multiplicado e mostrando as nossas ações e os seus resultados. E, assim, por que é importante, assim, no teu entendimento, você sabe que as licitações, elas são grande parte de todo o ônus e todo investimento público se dá por meio das licitações e, quer dizer, você tem um grande contingente a ser fiscalizado, mas por que é importante que além do poder público fazer as coisas da maneira correta, da mais acertada, seguindo todos os trâmites, que as empresas em geral também saibam como é que é esse processo, como é que deve ser esse processo em termos de leis e tudo mais, para que possam também prestar de uma forma segura, eficiente e eficaz para a administração pública? Hoje, 20% do PIB é direcionado para as compras públicas. Menos de 1% das licitações, ou melhor, menos de 1% das empresas no Brasil participam de licitações. Isso são números realmente alarmantes. Existem no Brasil hoje 5.000 novas licitações publicadas todos os dias e muitas licitações desertas, licitações com poucos participantes e negócios muito atrativos. E a pergunta que fica para o observatório e é essa necessidade dessa parceria é que por que as empresas não se interessam por licitação? Por que vender para uma estatal, para uma universidade, para uma força armada, para um hospital, até para um banco, é ainda um paradigma para as empresas, é ainda algo muito fechado para as empresas. Elas não sabem como entrar no mundo das licitações. Então, os números são muito vultosos, você está certa, realmente grande parte dos recursos elas são direcionadas para as licitações. Os órgãos públicos não podem simplesmente pegar um telefone, ligar para um determinado comércio e fazer uma compra. Obrigatoriamente ele tem que seguir o rito de uma lei, e essa é a oportunidade que as empresas terão de poder tirar essas dúvidas e sentir de uma forma muito prática essa vivência em licitação. Você imagina que isso se dê por desconhecimento do que diz a lei, ou eles têm algum preconceito em achar que é muito difícil vender pro público, é muito complicado, sempre há cartas marcadas, porque há muito desses preconceitos, né, de que toda licitação é de cartas marcadas, o que não deveria ser, exatamente para isso que existe, para coibir esse tipo de coisa que existe o processo licitatório. Então, você imagina que se mais pessoas, mais empresários souberem que ele também tem condições de vender para o sistema público, ele possa fazê-lo? Sem dúvida. Normalmente, quando a gente vê o nome licitação, ela sempre vem atrelada a algum preconceito, né? Licitação, como você falou, é jogo de carta marcada. Alguns acreditam que órgãos públicos são mal pagadores, né? Outros acham que licitação é apenas para grandes empresas.
Eu converso com empresários todos os dias, há 18 anos eu atendo empresários que querem vender para o governo, e eu ouço até assim, Samuel, mas será que eu posso entrar numa sala de licitação? Então, há realmente um total desconhecimento da área de licitação pública, e esse sim, é um dos maiores motivos da baixa participação das empresas. E a única forma de fazer isso é realmente trazer à luz sobre as licitações, né? Mostrar que licitação é um procedimento. Licitação é uma lei, a licitação ela é justa e existe forma de o empresário fazer negócio de forma segura com o poder público. Parece, se eu não me engano, o Observatório Social aqui de Itajaí fez um levantamento de que para o poder público municipal, por exemplo, eram quase sempre as mesmas empresas, o mesmo conjunto de empresas que ofereciam o serviço, que participavam de todas as licitações. Algumas, inclusive, chegando a participar de 6 processos em que eram as únicas fornecedoras que tinham se candidatado. Há como quebrar esse preconceito, e fazer esse workshop é uma forma também de quebrar esse preconceito? Eu não tenho dúvidas. Quando a gente começa a mostrar para as empresas quais são as oportunidades de negócio que elas estão perdendo, quando a gente mostra que 10% das licitações do município tem apenas um participante, que tem licitações, Elis, que são desertas no nosso município. E quando a gente coloca essas pessoas diante de documentos necessários para elas participarem, né, mostrando para ela como é que elas buscam esses negócios. Tem empresário que acha que licitação é apenas prefeitura. Né? Onde é que estão esses negócios? Como é que a minha empresa pode dar os primeiros passos? Que documentos realmente eu preciso para participar? São perguntas muito simples e que podem ser um fator decisivo para as empresas. Né? Então, aquele empresário, aquele diretor, um gerente até de um departamento comercial, ou um profissional que queira se especializar em licitação, ele precisa ter essas informações para que ele possa dar os seus primeiros passos e, sem sombra de dúvidas, eu acredito que a licitação ela pode se tornar o principal canal de venda de uma empresa. Você falou, né, que tem muita gente que atrela a questão licitatória apenas à prefeitura, ou apenas à União, ao governo federal, ou ao governo do estado, mas na verdade tem uma série de outras empresas estatais, autarquias e tal, que também precisam passar por processos licitatórios para fazer as suas compras. E muitas vezes ele está deixando de fornecer, né, de apresentar o seu produto porque acha que é muito complicado. Hoje a licitação ela é um método de compra que está se estendendo para as empresas privadas. Eu costumo dizer que é um caminho sem volta. Coca-Cola, Natura, grandes empresas no Brasil hoje optaram por fazer as suas compras através do método chamado licitação, que a gente chama de uma compra técnica, né? Então eles compram tecnicamente. Essas empresas elas não receberão mais os fornecedores da mesma forma, com uma pastinha, fazendo uma negociação informal, ligando para essa empresa. Sem sombra de dúvidas, eles estarão lançando um procedimento licitatório, mesmo que privado, estarão lançando suas compras através de um portal e haverá lance entre participantes, e esse é um método de compra que estende não só ao governo federal, estadual, municipal, como eu acabei de falar aqui, universidades, hospitais, né, e grandes empresas de todo o Brasil. É um caminho sem volta. Elis, as licitações estão conosco no Brasil desde 1993, com a lei de licitações. No ano de 2021, houve a nova lei de licitações. As licitações estarão por nós para sempre. Não, elas sempre estarão conosco e sempre serão um mercado de oportunidade. Imagine você, o empresário, não precisar investir em marketing, né? Ou precisar investir em grandes estoques ou uma grande estrutura e mesmo assim poder vender os seus produtos e serviços. Esse é o mercado de licitações e é para todos. Você disse aí que há uma tendência, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo, das pessoas optarem, passarem a fazer essas compras de forma técnica, profissional, seguindo todo um procedimento que é mais ou menos padronizado, né, entre os países, enfim. Isso realmente é uma tendência e as pessoas precisam estar atentas se quiserem continuar competitivas no mercado. Eu não consigo imaginar uma empresa hoje com as portas abertas que não tem as licitações como um canal de venda. São 5.000 novas licitações por dia. Eu tenho empresas que eu conheço que participam de 40 novas licitações por dia, de apenas um produto. O governo compra de alfinete e avião. Todos os produtos e serviços que você possa imaginar são licitados hoje.
Então, desde aquela farmácia, desde aquela lojinha de esquina, desde aquela venda, né? Aquele supermercado, aquele mini mercado que vende um produto, a licitação está pronta para ele. E ele pode acessar isso hoje. Então, o que nós precisamos é realmente quebrar esse preconceito, é mostrar esse mercado de oportunidades e, principalmente, trazer uma metodologia onde eles possam dar os seus primeiros passos, possam ter as suas experiências com as licitações. A experiência que eu tenho aqui é que quem prova não sai mais, né? O grande risco que as empresas correm, e eu sempre falo, olha, vamos com cuidado, pessoal, é querer tirar outros canais de venda e focar exclusivamente em licitações. Eu costumo dizer que ele é mais um canal de venda. Assim como a internet é um canal de venda, assim como o representante comercial é um canal de venda, as licitações é um canal de venda e nenhuma empresa deveria deixar de lado isso. Com certeza. A gente tem que fazer um pequeno intervalo e na volta a gente segue aqui falando a respeito desses workshops que serão tão importantes sobre licitações, aberto a todas as empresas aqui na Câmara de Vereadores. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui para o segundo bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista o especialista em licitações, Samuel Patice. Samuel, nós falávamos ainda no primeiro bloco a respeito do workshop, né, e da importância de que as empresas saibam que elas também têm condições de apresentar o seu produto, tanto para o poder público como para qualquer outra grande empresa que esteja adotando esse modelo licitatório como um modelo de compra, uma compra organizada. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Digamos que ele seja um pequeno agricultor aqui da região que queira, por exemplo, vender a sua produção para a merenda escolar do município. O que ele vai ter acesso? Vai ter para esse público também? Vai ter um tipo direcionado de material que ele consiga entender que ele também pode colocar o produto dele? Como é que vão ser esses workshops? Nós conseguimos, através de uma nova metodologia, fazer a divisão das áreas de licitações. Elas são 22 áreas ao todo. Então, a gente vai ter um momento só do agro, um momento da alimentação, um momento de assessorias, um momento de licitações de combustível, hospedagem, materiais de construção, material de confecção e decoração. A ideia aqui é a gente mostrar as particularidades de cada ramo. Uma licitação de alimento é diferente de uma licitação de material de construção. Ela não segue o mesmo rito. Então, nós queremos mostrar, inclusive, os números dessa área. Quais são os valores que estão sendo vendidos por essa área, né? Que local que ele consegue vender aquele determinado produto, que tipo de comprador é o maior comprador daquele produto. Então, a gente dividiu esses workshops não para que a gente possa ter na mesma sala empresas de ramos diferentes. A inovação está em dividir o ramo, aproveitar cada área, mostrar os números de cada mercado e mostrar quais são os documentos necessários para participar de cada ramo de atividade. Né? Como é que ele separa as documentações, as certidões dele negativa, que tipo de contrato social que ele deveria ou tem que ter para participar, que tipo de declaração que ele tem que apresentar para participar dessa licitação. Então, a gente vai trabalhando área por área, inclusive trazendo experiência das empresas que estão vencendo. Quem que está vendendo hoje esse determinado produto? Né? Então, quando a gente consegue dividir isso por temas, a gente consegue um aproveitamento muito maior, até porque pode ter na sala empresas que já participam de licitação. Né? O único filtro é do ramo de atividade da cidade de Itajaí. Nós queremos as empresas, exatamente, as empresas por ramo. Então, é por isso que serão mais de 20 encontros daqui, do dia 16 de agosto, é isso, né? 16 Exato. de agosto. Até dezembro. Até dezembro. Exato. Temos muitos encontros, então. Muitos encontros. São 20 e poucos encontros aí. E muitas oportunidades, como a gente estava falando aqui, para cada tipo de empresa, para cada tipo ramo de atividade, ela tem um objeto diferente, ela tem características específicas que cada área vai poder saber. A minha área eu preciso apresentar isso, enquanto a outra área não necessariamente é essa mesma documentação. Exato, inclusive com negócios futuros. Nós queremos entregar para cada participante oportunidades de negócios futuras.
licitações que estão abertas, mas que ainda não aconteceram, para que eles possam ali já sair com oportunidades de negócios, possam entrar na sua empresa e falar, olha, meu contador já tem que separar esses documentos que eu vou participar desse processo licitatório, que inclusive é gratuito, né, Elis? É importante falar isso, né? Participar de licitação é gratuito. Então, vai ser uma tarde muito proveitosa, né? Porque a gente vai conseguir falar de A a Z sobre licitação, falar sobre aquele ramo de atividade e tirar realmente todas as dúvidas dessa empresa. Não tem por que ele não participar e não tem por que ele não fazer negócio depois desse encontro. Como é que vocês estão, além, lógico, dos canais aqui da Câmara de Vereadores e do Observatório Social, vocês estão conseguindo, entre os parceiros dos próprios observatórios, fazer essa divulgação para que essa informação de que existe o workshop, de como é que ele vai se processar, de que pode ser interessante para ele, também vocês estão fazendo essa divulgação para que o empresário ele saiba que ele tem aqui a porta aberta para que ele possa ter um conhecimento e ter um aprendizado. Às vezes talvez ele não esteja nem tão interessado em vender exatamente para o sistema público, mas ele tem uma curiosidade de saber como é que se processam as coisas na área dele. Como é que vocês estão fazendo essa divulgação? A divulgação é mais local, realmente o foco são para empresas locais, então nós estamos usando todos os meios possíveis, né? Todos os meios de comunicação, a todas as associações empresariais, parceiros do observatório, mantenedores do observatório, né? Então a gente está usando todo meio de comunicação, logo teremos aí jornais publicando esses eventos e essa agenda de eventos, né? A inscrição ela é online, ela é gratuita, só que ela é ilimitada por número de participantes. Sim, então, até em função das restrições. Nós temos aqui na Câmara de Vereadores um espaço amplo, comporta até mais de 300 pessoas confortavelmente sentadas, mas em função agora da pandemia, das restrições para o acesso, você tem que ter um número limitado. Você já tem esse número em mente? São 50 empresas para cada evento limitado, né? Então, veja que realmente é um número muito pequeno para o número de empresas que nós temos no nosso município, né? Nós fizemos esse levantamento na cidade de Brusque, por exemplo, e nós descobrimos, Elis, que Brusque, por exemplo, tem 700 padarias. 700 empresas, 700. Lógico, CNPJs abertos, né? Vamos lá. Só que válidos, emitindo nota fiscal, mais de 200 CNPJs. Olha que interessante da cidade de Brusque, o número que saiu para nós. Nós descobrimos que quem vendia pão para Brusque era uma empresa de Chapecó. Uma empresa que foi a Brusque, vendeu a licitação, ele mandava fazer o pão na própria cidade e entregar, né? Quem fez uniforme para as escolas de Brusque, por exemplo, é uma empresa de Curitiba. Fez uniforme em Gaspar e mandou entregar em Brusque. 80% das licitações são vencidas por empresas de fora do município. Esse é o número real que o Observatório Social apontou. Então, agora você entendeu o grande motivo desse workshop, realmente é entregar esse book de empresas para o poder público, para a própria Câmara de Vereadores, que é um excelente comprador, um excelente pagador, né? E mostrar, olha, tem empresas na nossa cidade que sabem o que é uma licitação, que sabem separar a sua documentação, que sabem ler um edital de licitação e realmente participar com segurança de qualquer tipo de licitação no Brasil. Essa parte mais técnica que vem da Lei 8666 e da 10.520, é isso? 10.520. 10.520, que é a lei do pregão. Do pregão, que evoluiu agora. Isso tudo será passado em cada workshop. Essa parte técnica, né? As pessoas podem dizer assim, essa parte técnica é muito chata e tal. Também vai ter essa parte chata, mas ela é necessária, né? Não tem como fugir da lei. O que nós podemos é facilitar o modo de entendimento. A gente sabe que a lei é uma caixa de ferramentas, onde o gestor público ele tem formas de fazer uma licitação, só que não faz, nós temos apenas 4 horas uma tarde. Nós não vamos estar falando sobre a Lei 10.520, a sua evolução para 5.450, que virou a 10.024 agora, uma nova evolução dos pregões eletrônicos. O que o empresário precisa entender o que é um pregão eletrônico? Como é que eu cadastro uma proposta? Como é que eu baixo esse documento? O que é uma habilitação? Né? O que é uma proposta online? O que é um horário randômico? Né? O que é um modo aberto de dar lance? Né? Será que eu posso fazer licitação de dentro da minha empresa, sendo um pregão?
Será que eu, sendo uma empresa aqui de Itajaí, será que eu posso dar lance numa licitação de Brusque, ou de Blumenau, ou do Rio de Janeiro? Então, veja aqui uma linguagem muito empresarial e muito empreendedora. Nós teremos que passar algumas leis, por exemplo, como a Lei 123, que é a lei que beneficia as micro e pequenas empresas. Não tem como fugir disso. Os empresários precisam saber que se eles forem uma empresa que fatura até 4 milhões e 800 mil ano, eles têm uma vantagem absurda nas licitações. Eles praticamente estão um passo à frente das outras empresas. Então, vamos falar de uma lei, mas uma lei de uma forma muito mais prática, para eles poderem digerir e realmente fazerem ver que isso é negócio, né? Ninguém aqui está querendo fazer um encontro para vender um curso, né? Nós queremos fazer um encontro para que eles façam negócios, né? E com segurança. Então a gente vai buscar aquela parte da lei que possa trazer essas respostas para eles. E a opção de vocês, eu estava dando uma olhadinha no cronograma, a opção de vocês, por exemplo, por começar com a parte do agro, em virtude das características da região, como é que é? Nós fizemos uma ordem alfabética, na verdade, de divisão que não tem como a gente beneficiar um lado ou outro, né? Mas digamos que ordem de agro, a parte de alimentos, são uma necessidade muito forte. O número de licitações é muito grande. Então, são 180 objetos de licitações, dividido em 40 áreas. Então, nós reunimos essas áreas, fizemos de uma forma que a gente pudesse realmente dividir os assuntos de uma forma muito coerente, assim, e nós fizemos inicialmente de uma forma alfabética, né? Agroalimentação, e a gente foi trazendo para que a gente pudesse ter uma sequência aí, mas digamos que não foi uma ordem seguida tecnicamente aí, realmente foi apenas uma forma de organizar os eventos, tá? Vamos sempre... Inédito, inclusive, inédito. Ninguém fez isso até hoje. E, inclusive, a gente tem que destacar, né, que todas as aulas, os encontros, as palestras são gratuitas. A pessoa tem que entrar lá e se inscrever com antecedência, porque o número de vagas é limitado. Todo o material será fornecido, a Câmara está dando uma estrutura maravilhosa, o local é um local realmente singular, né? Poxa, olha a acústica do local, olha a poltrona que está ali. Poxa, a gente já deu aula em cada local, sabe? O pessoal realmente sem estrutura nenhuma e mesmo assim aprenderam demais. Então vamos usufruir isso. Eu fiquei muito feliz, inclusive, com a oportunidade que a Câmara está dando. Realmente, como disse o presidente, né? A Câmara é a casa do povo. O povo tem que estar aqui dentro mesmo, sabe? Tem que usufruir dessa estrutura. Então, realmente, nós temos tudo o que precisamos para fazer excelentes eventos e muito proveitosos. Com certeza. E a Câmara de Vereadores ela é referência nisso e para muito mais. Samuel, a gente tem que fazer mais um pequeno intervalo. Na volta, a gente segue aqui falando a respeito desses workshops sobre licitações para empresas que acontecer aqui na Câmara de Vereadores a partir agora de agosto. É só um instante, a gente já volta. Voltamos aqui para esse Câmara Aberta que hoje entrevista o especialista em licitações Samuel Patice. Samuel, vamos falar mais especificamente agora sobre o workshop mesmo e convidar todo esse empresariado de ver a necessidade. Às vezes ele não vai só ter uma oportunidade de negócios, mas ele também vai entender um pouco mais como é que funciona a questão da licitação, a lisura que há nos processos, porque muita gente acha que os processos todos são viciados e não, isso não é verdade. Na maior parte das vezes são processos lícitos. Como é que está essa chamada para esse empresário? Ele precisa também participar, porque aí ele vai poder saber e dar valor mais para aquilo que a cidade está oferecendo de serviço, né? Sem dúvida, Elis. Nada melhor do que ter a sua própria experiência na licitação. Não acredite apenas no que você ouve. Eu conheço alguns empresários que tiveram uma péssima experiência muitos anos atrás. Eles nem imaginam que existe hoje, por exemplo, uma lei de responsabilidade fiscal, que as licitações elas têm uma lei que deixa muito mais seguro uma negociação. Eu faço um comparativo sempre com o mundo privado. Eu falo, olha, você gostaria de vender para um CNPJ? Lógico, venderia para uma empresa. Por que você não vende por licitação? Ele é um CNPJ. Mais do que isso, ele é um CNPJ que está atrelado a uma lei. Então, tenha a sua própria experiência.
Mas, Samuel, o meu ramo de atividade tem produtos que eu acho que eu não consigo atender. Qual é o melhor produto que você tem para vender por licitação? Por que que você não pode ter acesso a números, a valores que estão sendo vendidos, a negócios que estão acontecendo hoje, e a decisão é simplesmente sua? Então, não participar é uma coisa. Agora, você poder ter a opção de ver o que está acontecendo no mercado é muito importante. Mais do que isso, Elis, aquele empresário que não quer participar de licitação, eu já ouvi isso. Samuel, eu já tenho uma produção tomada, eu já cheguei no meu sonho na minha empresa, eu não quero vender por licitação. E eu costumo dizer, como observatório social, conheça então as licitações, pelo menos, porque ela estará diante de nós todos os dias, né? Quando você anda numa estrada, quando um filho seu vai na escola, quando você vai num posto de saúde, poxa, por que que você não pode entender de licitação pública? Como é que chegou aquela seringa ali? Como é que chegou aquele alimento naquela mesa daquela criança numa escola? Tudo isso são as licitações, são dados públicos, são dados acessíveis. Então imagine você saber, por exemplo, qual é a marca do arroz que foi comprado para uma escola, qual é o preço que eles estão pagando daquele arroz. Mesmo que não for para você fazer negócio, para venda de arroz, mas você tem conhecimento como um cidadão, né? Como é que você vai se manifestar, por exemplo, para aquela rua que estão fazendo, se você não sabe nada do que houve? As licitações estarão entre nós para sempre, todos os dias. Então é necessário que você conheça. Aí tem aqueles que vão levar isso para o negócio, e por que não? Está diante de todas as empresas, né? Seja uma pequena empresa, seja aquela MEI, ele acabou de abrir uma MEI, uma EPP ou uma empresa de grande porte. Existe oportunidade para todos os ramos, para todo o tamanho de empresa, e eu digo que é um mercado infinito, porque são milhares de licitações diárias, são milhares de compradores, 100 mil compradores diante das empresas, e eu não consigo imaginar um cidadão ou uma empresa que não queira se interessar pelas licitações, porque realmente isso é uma coisa que já está no nosso dia a dia, né? Então, se eu abro um negócio, eu quero ter acesso a, no mínimo, números, a informação. Eu fiquei muito assustado, Elis, quando eu comecei a notar que os maiores vendedores de licitação são pequenas empresas. É aquela ME, aquela MEI, aquele empresário que ele resolveu dar um passo a mais, ele entrou numa sala de licitação um dia, mesmo não sendo do ramo de atividade dele, aí ele começou a tatear, a ver que é uma coisa tranquila, são dois envelopes que ele apresentava presencialmente, e essa pessoa muitas vezes está ali fazendo um negócio multimilionário, né? Um negócio grande que pode mudar a vida dele, e quando as pessoas entendem essa acessibilidade, né? Sabe o que é um portal da transparência, olha aquele edital de licitação de 100 páginas, poxa Samuel, mas 100 páginas é muita coisa para ler. Na verdade, se você ler 5 páginas, você entendeu o negócio, né? Você só tem que saber quais páginas ler. Então, quando ele começa a entender isso, ele começa a ver possibilidades, né? Quem aqui não gostaria de vender para um banco? Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, todos eles compram por licitações. E a gente também falava aqui, né, ainda a respeito dessa questão de que muitas vezes ele há aquele preconceito, eu não quero vender por licitação porque é tudo viciado, tá, tá, tá. Só que ele também não sabe como é que são esses processos. No momento que ele conhecer, que ele tiver essa experiência de estar aqui, de ter uma aula, de ver que os processos não são assim tão complexos, mas que há sim uma fiscalização. Ele também vai ajudar a fiscalizar. Como você falou, qual é o arroz que meu filho está consumindo na escola? Qual é a qualidade do uniforme que ele está recebendo? Ou no posto de saúde que foi fazer uma consulta, por que, né, que tem aquele produto de limpeza sendo usado ali e não outro? Então, tudo isso é também, além de fazer essa parte de uma oportunidade de negócios, é também um caráter fiscalizatório. Sem dúvida, é ser cidadão, né? Nós temos aí talentos na política, né? O mundo político tem pessoas que não têm interesse em ser político, em ser um vereador, em ser um prefeito, mas ele é um cidadão, né? E ele acha que ele apenas dando o seu voto ele já fez tudo que precisa, tudo que podia, né? E é bem pelo contrário. O Observatório Social ele está aqui para mostrar que o cidadão ele pode dar um passo a mais, né? Ele pode buscar essa informação. Ele é acessível, gente. É só ter interesse nisso. É tudo online hoje. Nós vivemos um momento mágico, Elis. Está tudo na palma da mão. Hoje a gente consegue ver uma licitação ao vivo pelo celular.
né? Então, por que que a gente não pode dar um passo a mais? Olha, eu decidi ser empresário, eu decidi ter uma vida, ou eu decidi ser um autônomo, né? Trabalhar, ou trabalhar numa determinada empresa, mas, poxa, eu quero dar um passo a mais na minha cidadania. A licitação está aí para isso, uma oportunidade. Grande parte dos recursos públicos são direcionados para as licitações e nós temos aí a possibilidade de fazer, exercer cidadania, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal, assim. Eu, todas as pessoas que eu tive contato para trazer as licitações, a realidade do mundo das licitações, elas realmente viram a possibilidade de fazer uma manifestação técnica, né, sem estardalhaço. Eu passei na frente da prefeitura e eu vi uma faixa enorme, né, falando mal que vai ter uma licitação. Será que é esse? Será que é isso que nós temos que fazer? Né? Poxa, por que eu não posso analisar um edital de licitação? Por que eu não posso ler uma ata de uma licitação e realmente saber o que houve naquela licitação? Né? A informação é pública, a informação é acessível e é para todos, seja para fazer negócio ou para exercer cidadania. Com certeza. Vamos só reforçar para o pessoal aí quando começa, como é que é a questão das inscrições, onde a pessoa vai para se inscrever, me dá todos os dados aí de qual é o caminho das pedras para que a gente possa assistir a esses workshops. Site do Observatório Social de Itajaí, também nós já estaremos colocando já os links aí no portal da Câmara. A inscrição é 100% online, as vagas são limitadas sim, não terá outro evento do mesmo ramo de atividade neste ano, então se você é do ramo de agropecuário, vende animais, rações, inseticidas, herbicidas, produtos veterinários, mudas, sementes, é no dia 16 de agosto. Os eventos serão sempre das 2 às 18 da tarde, né? Das 14 às 18 horas, e sempre no mesmo horário, tá? Então, inscrição online vai ser sempre segunda-feira, em alguns eventos também na quarta, por conta de alguma adequação de agenda que a gente fez juntamente com a Câmara de Vereadores, e é aberto a todos. O único requisito é que seja da empresa da nossa cidade e daquele ramo de atividade. E você falou na limitação da inscrição, uma vaga por empresa. É uma vaga por empresa, mas ele pode, por exemplo, hoje quem eu vou mandar tem que ser o proprietário da empresa, tem que ser a pessoa que ele indicar, como é que é? A empresa pode indicar um funcionário. Normalmente eu já tive de tudo em salas, né? Desde o filho do proprietário, desde a esposa, desde o próprio empresário, desde um gerente. A gente indica sempre que vem alguém da área comercial, né? A área comercial acho que é muito importante. Ele tem que entender de negócio, ser uma pessoa que se interessa por negócio, né? Normalmente alguns mandam o departamento financeiro, mas sempre o comercial é sempre um contato muito bacana com as licitações porque ele vê oportunidades, ele vê negócio. Sabe? Então não há restrição quanto a qual é a formação da pessoa ou qual é o nível que ela está dentro de uma determinada organização. Não, é para todos. Um representante por empresa. Envie aquele que você acha que irá colher melhores frutos desse evento. Então tá, então vamos aguardar aí os links, né, para fazer essas inscrições, mas a princípio você pode conseguir essas informações aqui nos canais da Câmara de Vereadores e também, seja no YouTube, seja na página da Câmara de Vereadores e também do Observatório Social de Itajaí. Olha, Samuel, estamos te aguardando aqui ansiosamente, né? Nós vamos nos encontrar muito ainda agora, daqui até para o final do ano. Seja sempre muito bem-vindo aqui, não só aqui ao Câmara Aberta, mas à Câmara como um todo. Obrigado pela oportunidade. Eu quero enfatizar que esse é um evento, é um evento que realmente ele é único, é a primeira vez que o Observatório Social no Brasil está fazendo um evento para todos os ramos de atividade. Você citou sobre o Observatório de Brusque, nós fizemos apenas alguns workshops que serviram como modelos, e aqui a gente resolveu realmente abranger todas as áreas de A a Z. Essa oportunidade que a Câmara está trazendo, não desperdice. Normalmente, quando é gratuito, né, a gente acha que vai ser algo com baixíssima qualidade, ou vai ser algo realmente que é para... Eu não vou aproveitar muito bem, não é bem isso, tá? Eu hoje sou um consultor de licitações, eu atendo empresas no Brasil inteiro, eu atendo empresas que têm 10 funcionários, empresas que têm 5.000 funcionários, eu monto o departamento de licitações dentro de empresas, então o que eu vou trazer para vocês é uma vivência prática e não acadêmica, né? Vocês vão entender o que grandes empresas no Brasil estão fazendo para vender por licitação e por que você não pode aplicar na sua, né? Então aproveite, essa é a porta que a Câmara abriu e vamos aproveitar.
Com certeza. Samuel, olha, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui conosco e nós vamos nos ver a partir do dia 16. Muito obrigada. Obrigado. E muito obrigada a você que nos assiste também. Continue conosco no canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.